Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Já sabe, né? Mais uma videoaula daquelas para você colocar no seu embasamento da redação, para você se preparar para aquele vestibular, porque vem aí um dos sociólogos mais importantes do Brasil, Florestan Fernandes, e o conceito de capitalismo dependente. Ficou curioso? Papel e caneta na mão, cola o olho aqui que vai vir aquela aula. Dois recadinhos importantíssimos antes da gente iniciar a aula de hoje. Se liga só. Tudo que você está vendo aqui desses conteúdos de sociologia, filosofia, fatos históricos, fatos literários para você colocar na sua redação, tá aqui no nosso curso. Exatamente, pessoal. A gente tem um curso de redação. Clica aqui no link da descrição, no link da bio. Vai lá, conheça o nosso curso. Tem algumas aulas gratuitas para você chegar e já ir utilizando. Combinado? Segundo recadinho muito importante, pessoal, aqui tem uma aba, tem uma playlist chamada Redação Enem. Redação Enem. Lá estão todos os conteúdos de história, sociologia, filosofia para você colocar na sua redação e já garantir aquele ponto máximo, porque são todos conteúdos importantíssimos ao longo do conhecimento científico, ao longo dos métodos científicos, ok? Recado dado, agora sim vamos para a nossa aula. Pessoal, a aula de hoje é sobre capitalismo dependente. É um conceito, é uma ideia, uma teoria de Florestan Fernandes, tá? Um dos sociólogos mais importantes do Brasil. Ele é conhecido como o sociólogo crítico. Anote isso aí que você vai entender ao longo da teoria dele por que essa criticidade, tá bom? Bom, vamos lá. Ele chama de capitalismo dependente, aqueles países cuja burguesia ela é muito frágil e ela é muito dependente de uma burguesia dos países desenvolvidos. Isso aí, se liga só. Traduzindo esses nomes bonitos aí que eu te falei, é como se a elite brasileira, porque nós somos um país subdesenvolvido, ok? É como se a elite brasileira ela vivesse às custas dos países capitalistas imperialistas. É como se os grandes ricos, os grandes bilionários brasileiros, eles fossem exportadores e para esses países imperialistas. E esses países imperialistas, como é que eu posso te dizer? É os que trazem a maior receita das empresas deles. Então, esses países imperialistas, digamos, ditam como é que essa economia gira. E essa burguesia brasileira, ela é dependente desses países capitalistas porque, digamos assim, se ocorrer uma crise lá fora, se esses países, por algum motivo, tirar algum embargo financeiro, algum embargo comercial, algum embargo diplomático, eles vão fechar as suas receitas, eles vão fechar as suas negociações com a nossa elite brasileira. E nossa elite brasileira, assim, essa receita grande que eles têm aí, eles vão capengar. Fez mais ou menos sentido aí? Sim. Bom, vamos entender isso de forma miúda, de forma detalhada, tá? Vá tomando nota, vá dando pausa aqui, porque agora eu vou te dar, digamos, o ponto mais importante da aula começa agora. Combinado? Vem comigo. Ele separa esses países industrializados, né? Nós temos alguns países super industrializados, como China, como Estados Unidos, e a gente tem alguns países menos industrializados, como Brasil, por exemplo, a nossa grande realidade aqui. Então, segura aí. Ele fala que, olha só, existem os países dependentes e subdesenvolvidos. Esses países, geralmente, eles foram colônia de exploração. Tome nota. E existem os países desenvolvidos, imperialistas, que esses são os países que foram colônia de povoamento. Isso, qual que é a diferença? Colônia de exploração é como se fosse assim, você pegasse um terreninho ali e você retira as riquezas, retira, digamos, os insumos que você produz, né, matéria-prima que você produz desse quintalzinho aí, desse terreno, e tudo que você lucra você guarda no banco ou você guarda para investir na sua casa, nos seus bens, ok? Deixa o terreno lá, só vai explorando o terreno, colônia de exploração, tudo bem? E é como se eu tivesse um terreninho aqui e que nesse terreno, tudo que eu planto nele, e daí eu tenho de receita, né, eu vou vender essa matéria-prima que eu produzi, tudo que eu tenho de receita eu vou reinvestir. Eu vou reinvestir para ter, digamos, adubo melhor, para ter um funcionário mais qualificado, eu vou investir em maquinário, eu vou investir lá, porque eu quero aumentar esse meu terreno, eu quero colocar mais gente para morar lá, mais gente para trabalhar, eu quero povoar, colônia de povoamento. Qual dos dois terrenos você acha que vai ter mais estrutura ao longo do tempo? Principalmente se, digamos que o seu terreno aí de colônia de exploração fosse explorado durante 400 anos. Imagine só.
Então, é essa basicamente a diferença, você entende aqui? Coloca isso em duas porções aí separadas, tá? Em duas caixetas separadas, tudo bem? Aí ele ainda fala o seguinte, olha só, esse capitalismo dependente, que é desses países aqui da colônia de exploração, tá? Esses países da colônia de exploração, eles são dependentes dos países imperialistas, tá? Se dá principalmente por 4 características, ó, 4 características, ponto importante da aula. Vem comigo aqui, tome nota aí, por favor. Claro. Primeiro ponto, tome nota aí. Ele fala que existe uma subordinação econômica. O que é isso? Pessoal, você sabia que o Brasil ele é um dos maiores exportadores de petróleo em sua condição bruta, ok? E ele é um dos maiores importadores de petróleo refinado, de gasolina, por exemplo. Pro, traduz, cara, o que é isso daí? É o seguinte, quando nós brasileiros, vamos lá, retiramos o petróleo desse poço aí e nós colocamos eles em barris, a gente não tem estrutura, não tem, digamos, tecnologia para refinar ele, para trabalhar esse petróleo e colocar ele para vender como gasolina, diesel e todos os outros aí derivados, entende? Então a gente pega esse petróleo de produto bruto, de matéria-prima bruta e vende para fora. Para quê, Pro? Porque o cara de lá de fora, esses países desenvolvidos, esses países imperialistas, eles sim têm o maquinário, têm a mão de obra especializada, têm o conhecimento, têm dinheiro, têm infraestrutura para ir lá e refinar. Ele vai, refina, transforma isso daí em gasolina, em diesel e a gente compra de volta. Você entendeu aqui? Então ele fala que esses países aí dependentes, né, esses países subdesenvolvidos, eles ficam subordinados a uma economia externa. Exato. Por quê, Pro? Porque eu vendo matéria-prima e daí eu tenho que comprar esse produto industrializado para cá de novo, porque eu não tenho ele aqui. Industrializado. Fez sentido aí? Meu Deus. Bom, segundo ponto muito importante, tá? Ele fala que há uma desigualdade, um desenvolvimento desigual. Como assim, Pro? Ele fala que existe, digamos aí, uma pequena parcela no topo dessa pirâmide que é uma elite e que ela sobrevive com privilégios, ok? E existe uma grande parcela dessa pirâmide aí, da sua mais da metade para baixo, que é uma periferia, que ela vive cada vez mais na pobreza, cada vez mais na miséria e que essa gradativa aí, digamos, de uma piora da condição econômica da periferia distancia mais o topo da pirâmide da base da pirâmide. Ou seja, tem até uma música, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Por quê? Já é da nossa história essa distância entre a base e o topo. Já é da nossa história, toda vez que você tem um avanço de conhecimento técnico-científico no Brasil, isso deixa que a elite ela tenha mais condição e mais preparo e mais dinheiro e estrutura, e ela deixa com que essa base aqui de baixo ela fique mais numa corrida para se atualizar, para ter mais conhecimento técnico para conseguir acompanhar. E que esse acompanhamento aqui é super desigual, porque esse cara aqui de baixo ele está procurando sobreviver e esse cara aqui está vivendo. Fez um pouco de sentido aí para você? E ele fala terceiro ponto, tá? Agora vamos para o terceiro ponto importantíssimo. Ele fala que essa sociedade, quando ela se desenvolve, pessoal, quando ela se beneficia de alguma tecnologia avançada, de algum desenvolvimento, de alguma evolução, ele fala que é cada vez pior para quem? Para o rural e para a periferia. E é cada vez melhor para quem? Para a elite e para o centro urbano. Você entendeu aqui que ele fala que agora é sociedade? Aqui ele não está necessariamente falando só de classe social, tá bom? Como foi no outro ponto. Aqui ele está falando de sociedade como um todo, desse espaço regional, desse espaço territorial. Porque normalmente é a classe urbana, é a região urbana junto com a elite que ela vai receber mais investimento. E a classe rural, justamente com a periferia, que ela vai ter mais esmagamento. Porque toda vez que você tem um avanço tecnológico, essa periferia aqui, esse rural, ele tem dificuldade de acompanhar. E se ele tem dificuldade de acompanhar, ele é atropelado pelo urbano e pela elite. Fez um pouco de sentido aí? E quarto e último ponto super importante, anote isso aí. Ele fala que existe uma dependência estrangeira. Como uma dependência estrangeira, Pro? Ué, dá uma olhadinha aí, vai no Google agora. As maiores empresas, as empresas mais ricas do Brasil, elas são estrangeiras, ou seja, o que a gente produz de mais rico aqui, de produto interno, de riqueza, de produto de mercadoria, para a gente vender tanto na economia interna quanto externa, está na mão de empresas que têm sede no exterior. Está na mão de empresas que não são
brasileiras. Ou seja, a nossa riqueza muito é produzida por um capital estrangeiro. Você entende aqui? Por exemplo, não é a minha empresa brasileira que vem aqui, se estende numa sede, mais 5, 10 filiais, e ela é uma das que mais produz e vende no Brasil. Não, não. É uma empresa lá da China, uma empresa dos Estados Unidos, do Canadá, da Bélgica, da Inglaterra, que ela chega aqui, ela se estabelece, e daí ela coloca várias unidades aqui, vai tomando o mercado, e daí ela faz o pequeno quebrar. Ela faz o brasileiro quebrar, a empresa brasileira. Você entende aqui? Então, o nosso capital está sempre na mão do estrangeiro. Resumindo, capitalismo dependente é quando você tem países capitalistas e um pouco industrializados, que eles têm sua economia dependente desses países imperialistas. Você entende aqui? Ou seja, que ele vende bastante e compra bastante desses caras, que são poucos países, menos de uma dezena, que são os países imperialistas mundiais, que é o nosso maior mercado consumidor e também o nosso maior mercado fornecedor. E que se esses caras quebram ou tem qualquer desarmonia na sua economia, seja por qualquer motivo, por causa de uma guerra, por causa de uma condição econômica, por causa de uma questão climática, por conta de qualquer item, isso daí tem alguma desarmonia nesse país e a gente é altamente afetado, diretamente afetado, sempre com o preço de algum produto que a gente usa muito. Esse produto encarece muito e a nossa economia que sempre vai sofrer ou com inflação, ou com desemprego, ou com uma desigualdade maior, ou com uma dependência maior. E isso vai se estruturando ao longo do tempo. E aqui está o ponto final da aula mais importante, anote também. Florestan Fernandes fala que, olha só, isso tende a perpetuar a pobreza, isso tende a perpetuar que esses países dependentes eles fiquem cada vez mais numa condição desigual em relação aos países imperialistas, porque é muito difícil você mudar esse sistema, é muito difícil você mudar esse cenário. E toda vez esse cenário ele se enraiza mais, ele se perpetua mais e fica mais difícil você trazer condições, estruturas e financeiras para que esses países dependentes mudem o cenário. Fez sentido aí? Segundo ponto, importantíssimo aqui no final. Ele fala que é necessário reformas sociais, políticas e econômicas para esses países dependentes, para que eles tenham autonomia, para que eles não sejam mais tão dependentes, para que eles consigam. Não precisamos agora, então, enviar todo o petróleo para fora. A gente consegue refinar aqui dentro. A gente consegue extrair e refinar esse petróleo e vender e distribuir para quem a gente quiser. Não é mais, não vive mais uma dependência de um país estrangeiro. Fez sentido aí para você? Bom, conteúdo finalizado. Agora vem a sua pergunta, né? Tá bom, Pro, eu até entendi o que é capitalismo dependente, mas vem cá, isso vai entrar em que tipo de temática de redação? Pessoal, muito claro aqui, veja só. Primeiro, tecnologia. Toda vez que se tem algum tema de redação na tecnologia, é muito voltado à nossa questão, da nossa dificuldade de atualização, seja da própria população, ou da economia, ou da política, ou do Brasil como um todo, né? O Brasil como um estado administrativo, né, uma região administrativa, a gente sempre tem muita dificuldade, a gente sempre fica muito aquém, a gente fica à margem dessa revolução tecnológica. Então, primeiro, tecnologia. Isso se deve muito à falta de estrutura aqui no Brasil. Fez sentido? Segundo eixo temático que a gente olha, poderia utilizar muito isso. Minoria social. Toda minoria, ela é minoria em poder político e econômico. E ela é maioria em quantidade. Tá aí a condição do negro no Brasil, tá aí a condição do negro no Brasil, que até hoje ele vive uma condição que foi estruturada de desigualdade social. Fez sentido aí? E normalmente ele é um dos que mais ficam às margens também desse mercado de trabalho, que toda vez precisa de alguma revolução tecnológica. Tudo bem? Último ponto, olha, importantíssimo agora, educação. Educação, por que a gente tem tanta dificuldade de sair dessa condição estruturada e enraizada dessa desigualdade social? Por conta de educação, pessoal. Primeiro a questão do analfabetismo, aí quando ele é alfabetizado tem a questão do analfabetismo funcional. Aí quando ele lê e interpreta, ele vai para um curso superior, ele tem dificuldade de ser um exímio naquela função, de ter uma qualificação profissional muito boa, de ingressar no mercado de trabalho. E quando ele ingressa no mercado de trabalho, ele ainda tem o concorrente externo, ele ainda tem essa multinacional que está aqui dentro e que ela consideravelmente, claramente, compara essa mão de obra brasileira com a mão de obra externa. Então, olha, educação é um ponto-chave para você colocar o capitalismo dependente, porque, digamos, é a nossa falta de estrutura, é a nossa falta de conhecimento técnico-científico, é a nossa educação pública e gratuita que deveria ser funcional, ser estruturada, para que fosse o primeiro ponto para que a gente saísse dessa desigualdade.
Fez sentido aí pra você? Graças a Deus. Compromisso cumprido, aula entregue pra você aí da forma mais caprichada possível. Comenta aqui o que você mais achou de interessante, se já teve aqueles insights, aquelas ideias pra colocar na redação. Vou adorar ler, vou adorar te conhecer aqui nos comentários. Se tiver algum outro conteúdo que você gostaria de ver assim, clarificado, bem resumido, simples, objetivo, direto, comenta aqui também que eu prometo que eu venho trazer isso numa próxima aula. E compartilha, né, pessoal? A informação é pra gente compartilhar, multiplicar. Compartilha pra aquele amigo, pra aquela amiga que você sabe que ele tá precisando dar um up nos estudos, que você sabe que ele tá precisando dar um up na redação, ou que ele vai fazer algum vestibular, que sempre cai algum conceito de Florestan Fernandes, um dos grandes sociólogos brasileiros. Pessoal, agora sim, muito obrigada por hoje. Espero mesmo ter colaborado. E vai lá, gabarita essa prova.